Com Deus. No espírito é compromissado com Deus. Aí Deus usa o profeta, a profetisa, o homem de Deus, a mulher de Deus. E fala que o Espírito de Deus levou o profeta. Como é bom nós ser guiados pelo Espírito. Nós temos que ser guiados pelo Espírito, porque nós somos filhos de Deus, nós somos herdeiros do céu, nós somos luz do mundo, nós somos a igreja, a noiva de Cristo. Então, todos nós temos que ser guiados pelo Espírito Santo de Deus. Por isso que nós temos que buscar cada dia mais o Senhor, que é a fonte da vida, e a fonte da vida e com abundância. No Espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Então, Deus que coloca nós no meio de vales que estava cheio de ossos. Então, o homem de Deus, mulher de Deus, Deus leva e usa para o milagre acontecer. Nós estamos numa campanha. Uma campanha 52, quarta-feira, onde quando nós começamos essa campanha, perseverando, compromissado com Deus, a mão do Senhor já operou milagre. A mão do Senhor já restituiu, já restaurou vida. Eu contemplei com meus olhos, com meus ouvidos, o Senhor fazendo milagre nessa campanha. O Senhor salvando, curando, dando livramento, escape, porque Ele é Deus, irmão. Ele é o Deus poderoso, que usa o profeta, onde está muito numerosos ossos secos. Então o profeta leva a vida. A vida de Deus está no profeta, porque ele é cheio do Espírito Santo. Ele anda na vontade do Senhor. Ele faz, aleluia, o que o Senhor manda, e aí tem restauração. Aí tem milagre de Jesus, milagre de Deus. E aqui fala o vale que estava cheio de ossos. Então aqui fala que foi num vale cheio de ossos. É no vale que Deus levou o profeta para se encontrar com ossos. Estava muito cheio aquele vale de ossos. Osso seco. Osso seco. Só Deus para restaurar. Só a mão de Deus. Osso seco. A gente vê uma caveirinha, um crânio. Aquele ossinho seco, tem uns que até que com o tempo a gente amassar, fica igual uma areia. Mas Deus é Deus, irmão. Quando vai de osso seco, fala sobre morte espiritual. Porque esse povo aqui, ele começou bem com Deus, tinha aliança com Deus. Só que depois eles largaram Deus, viraram a costa para Deus. Foram atrás do seu eu, dos seus prazeres próprios. Foram embora. E fala que eles chegaram a morrer espiritual e ficaram mortos. Morto espiritual, fazia muito tempo. Muito tempo. O povo estava longe de Deus. Aí Deus disse, vou usar um profeta, porque eu quero esse povo de volta. Vou usar um profeta, porque ele vai ser a minha boca, e eu quero o meu povo de volta. E o povo está há muito tempo. Por isso que está seco o osso. Secou, era muitos anos longe de Deus. Como Deus é soberano, e estava querendo restaurar. Estava querendo fazer um milagre, ressuscitar aquelas pessoas que estavam mortas espiritual. Até andava, até comia, mas não tinha paz, não tinha alegria, não tinha a vida de Deus. Porque estavam mortas, estavam oprimidas, estavam escravizadas, estavam no pecado. Mas Jesus é poderoso para perdoar o pecado. Deus Pai é poderoso. Então ele precisava de um homem, de um profeta, para ir lá, cheio do Espírito Santo, para ministrar, profetizar no meio de pessoas
que muito tempo estava morta espiritual, longe de Deus. Assim que Deus faz. E aqui o 2 fala assim: e me fez passar em volta deles, que eram muito numerosos, sobre a face do vale. Então Deus disse: pode passar em volta desse osso seco, que são muito numerosos. Fala que o profeta aí nem colocou quantos tinha, porque era muito numerosa. A matemática do profeta não é como a matemática de Deus. O homem vai conferindo, depois ele pode até errar, pode até não conseguir. Porque era numerosa. Mas Deus, Ele é o Deus da ciência, da matemática. Então aqui não fala nem a numeração certa, fala que era muito, que se fosse conferir ia passar muito tempo e não ia acabar. Podia até ficar velho, de cabelo branco, até partir não ia acabar, porque era muita gente. Porque o povo cresceu, multiplicou, encheu a terra, mas Deus é o Deus que sabe até quantos cabelos tem na nossa cabeça. Deus é soberano que chama as estrelas pelo nome. E aqui fala que era muito numerosa e estava sequíssima. Então o profeta, ele começou a andar sobre a face do vale, e eis que estava sequíssimo. E me disse: filho do homem, porventura viverão esses ossos? E eu disse: Senhor Jeová, que é Deus, Senhor Deus, tu sabes. Aí Deus fala para o profeta: filho do homem, por acaso pode reviver esses ossos? Aí tem um diálogo, o profeta e Deus. Senhor, tu sabe. O diálogo de Deus conosco é: eu quero te usar, eu tenho chamado para a tua vida, faz a minha vontade, faz a minha obra. É assim que Deus conversa com os profetas. Mas o profeta, ele falou: Senhor, tu sabe, eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, tu me chamou desde o ventre da minha mãe para ser profeta, e eis-me aqui, me usa, tu é o Todo-Poderoso. Teve uma comunicação entre Deus e o profeta. Estou falando aqui na minha mentalidade de homem, que teve uma conversa entre Deus e o profeta, porque a nossa mente é a mente de Cristo. Teve uma comunicação entre Deus e o profeta, mas o profeta falou: Deus, tu sabe. O profeta colocou a vida dele na mão de Deus para ser usado. E que o Senhor falasse, ele ia falar. E que o Senhor falasse com ele, ia falar conforme a palavra que vinha de Deus, porque Deus é sábio. Fala que Deus é conhecido como conselheiro. De nós aconselha. Ele é sábio. E quando o homem, ele ouve o conselho de Deus, ele é um homem sábio. Anda com sábio e tu vai se tornar sábio. Quando a mulher ouve o conselho de Deus e coloca em prática, ela é uma mulher sábia que edifica a sua casa, mas a louca destrói. Então o Senhor Deus é conhecido como o Deus da sabedoria e do entendimento. Aí o profeta falou: Senhor, tu sabe, eis-me aqui para profetizar conforme o Senhor quer. É tu que coloca a palavra na minha boca, na minha mente. E naquele momento, o Senhor começou a dar direção para ele ser usado na mão de Deus. Então ele disse: profetiza sobre esses ossos. E diz-lhe: osso seco, ouve a palavra do Senhor. Glória a Deus.
Então me disse, profetiza sobre esses ossos. E disse-lhe, osso seco, ouve a palavra do Senhor. Para ter um milagre, o profeta ele vai profetizar. E o vale de osso seco tem que só ouvir. Ouvir a palavra do Senhor. A palavra é do Senhor. O profeta recebe de Deus para falar para os ossos secos. Então os ossos secos, ele ouve, irmão. Os ossos secos têm ouvido. Os ossos secos é morte espiritual. Ele está morto. Ele come, ele trabalha, mas ele está morto. Ele está afastado. Quebrou a aliança. Mas ele ouve. Então, o ouvir é importante. Essa foi a primeira morte, porque a segunda morte já é para ir para onde? Ou para o céu ou para o inferno. Mas a primeira morte ainda tem ainda jeito para Deus restaurar, para Deus restituir. Aleluia. Então vai de osso seco, ele estava ouvindo. Aí o profeta falou, osso seco, ouve a palavra do Senhor. Então a palavra é de Deus. Deus ele é poderoso, Ele que dá a vida. O nosso espírito tem que estar vivo. O nosso homem espiritual tem que estar vivo. O corpo dorme, descansa, mas o corpo espiritual tem que estar vivo para ser arrebatado, irmão. Falar que as prudentes lá tinham vasilha e ódio. E as loucas, aí nessa só tinha a lâmpada, mas não tinha o ódio. Então, para ter vida tem que ter o ódio. Porque se não tiver ódio, está seco. Se não colocar lá um óleo na máquina, ou na bicicleta, ou na pavê, que foi fazer aquele barulho. É assim que é. Nossa vida também tem que ter o ódio. O ódio da alegria, o ódio da paz, o ódio da força, o ódio. Fala que o Salmo 133 fala, que é bonito. Tão bom e suave, os irmãos em união, porque lá o Senhor ordena a bênção. É como o óleo precioso que cai sobre a cabeça de Arão e desce sobre a sua barba e as suas vestes. Então o óleo vem sobre a cabeça. Só que aquele povo que estava no vale de osso seco estava morto espiritual. Não tinha a vida de Deus. Não estava com o nome escrito lá no livro da vida. Estava longe, afastado. Estava escravizado. Estava nos prazeres da carne. Estava oprimido. Estava correntado. E o Senhor querendo fazer um milagre. Usando o profeta. Porque o milagre é pelo ouvir. A fé é pelo ouvir. E ouvir, é importante ouvir. Por isso que fala, o ouvir é ouro, o falar é prata. Tem uma frase que fala. Fala que até o calar dele se torna sábio. Quem fala muito pode até se atrapalhar nas palavras e pode até trazer consequências se falar demais o que não deve. E aqui fala mais na frente. Aleluia. Glória a Deus. Então me disse, profetiza sobre esses ossos. Ele disse, ossos secos, ouve a palavra do Senhor. O 5. Assim diz o Senhor Jeová. Assim diz Deus a esses ossos. Eis que farei entrar em vós o Espírito, e vivereis. Então o Espírito tem que entrar para viver. Tinha saído o Espírito da vida dele, irmão. Quando o homem larga, quando o homem vira a corda para Deus, quando a pessoa passa muito tempo se congregar no corpo de Cristo, fala que fica fraca. Quando vê o Espírito sai, o Espírito Santo,
porque ele é obediente. Ele tem ciúme de nós. Davi, ele se preocupou com isso. Quando Davi, ele pecou, vacilou, ele clamou a Deus: Senhor, Deus, não retire de mim o teu espírito. Porque ele sabia que o Espírito de Deus na vida dele dava para ele vida. Vida com abundância. O Espírito dele fazia Davi se alegrar, adorar, dançar, bailar. Era o Espírito de Deus. O Espírito de Deus na vida de Davi. Davi fazia as poesias. Fez o salmo. Davi, ele era um poeta, um adorador de Deus, porque é o Espírito de Deus que leva ele para a adoração, é o Espírito de Deus. Escreveu vários salmos, que tem muita gente que gosta dos salmos, é bonito, eu gosto também, já digo. O salmo primeiro, vai falando. Então Davi, ele teve uma vida abençoada com Deus. E quando ele caiu, quando o profeta chegou perto dele e falou, ele se arrependeu, se humilhou. E ele falou: não retire, Deus, de mim o teu espírito. Porque ele sabia, ser o Espírito de Deus, ele ia ser vai de osso seco, ia ficar seco. E até chegou a ficar seco. Mas ele clamou, chorou. Ele falou: minha alma, tu está triste, mas lá na frente tu vai se alegrar. E buscou até receber a alegria do Senhor. Buscou, se arrependeu, se melhor, até o Espírito de Deus começar a tomar posse dele. Ele foi salvo. Davi viveu muito, ficou velhinho e foi salvo. Então aqui, fala sobre o Espírito de Deus. Ele que nos dá vontade e desejo para evangelizar, para adorar, para pregar. É o Espírito de Deus que nós usa. O homem sem o Espírito de Deus, ele é fraco. Ele é escravo do inimigo. O inimigo faz dele um ioiô, joga para um lado para o outro. Por isso que a palavra do Senhor diz para nós buscar cada dia mais revestimento de poder. Por isso que Jesus se preocupou: não vou deixar vocês órfãos. Eu vou para o Pai, mas enviarei o Consolador, o meu Espírito, para estar com vocês todos os dias, até a consumação do século. Até quando tiver o arrebatamento. E lá é vida eterna para sempre. Eternidade. Sai daqui a eternidade no reino de Deus. Então é o Espírito Santo, irmão. É o Espírito Santo que dá para o homem valentia, sabedoria. Quem não tem, peça ao Senhor. É o Espírito de Deus. Que dá os dons espiritual. Dom de discernimento de espírito. Quando o inimigo vem se aproximar para que enganar, o espírito do engano, que está cheio do espírito, começa: sai, demônio, daí, vai-te embora. Te repreendo em nome de Jesus. O espírito do engano vai embora. Porque o Espírito do Senhor é o Espírito da sabedoria, o Espírito poderoso, que vê todas as coisas, irmão. E o Espírito de Deus na vida do profeta faz ele ouvir, faz ele ver e sentir, porque é o Espírito de Deus que usa o profeta. É o Espírito de Deus. E o Espírito de Deus é tão poderoso que ele mostra até o futuro para o profeta. Como é bom nós lançar na mão de Deus, na vontade do Senhor, para a nossa família ser salva, liberta, transformada. Como é bom ter um profeta, irmão. Como é bom você ser um profeta na tua casa, no meio do teu bairro. Como é bom o Senhor colocar profeta, porque o profeta, onde ele está, onde ele pisa, a palavra sai, palavra profética, e o Senhor começa a salvar, curar, libertar. Aleluia! E a palavra vai ser realizada. A promessa vai ser cumprida. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Porque é o Espírito de Deus que o ambiente fica agradável. O Espírito de Deus que vai sair palavra profética de vida. E as pessoas que estão perto vão receber, vão ser impactadas com o poder do Espírito. E aqui mais na frente fala assim: assim diz o Senhor Deus a esses ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito, e vivereis. Então, quando o Espírito entra na casa, tem vida. Quando o Espírito não está na casa, é o Satanás que está. É o Espírito engano,
Espírito mal, espírito imundo, espírito de prostituição, espírito de vício, é tanto espírito que tem. Espírito da mentira, espírito da fofoca. Mas quando o espírito entra na casa, aí tem restauração. Então esse povo está assim. Por isso que o profeta teve que profetizar. Palavra que liberta. Conhecerei a verdade vos libertará. Palavra que tem poder, ela é viva e eficaz, a espada do Espírito. A palavra é vida, irmão. A palavra de Deus, ela traz vida. É poder de Deus para nós. E aqui fala que aconteceu isso. E o Espírito entrou para fazer restauração. O Espírito, aleluia, agiu. Glória a Deus. E aqui fala, e porém vós o Espírito, eu viverei, e sabereis que eu sou o Senhor. Aí a pessoa vai saber que Deus é Deus, Deus é o Senhor, Senhor poderoso, Senhor do céu e da terra, Senhor da humanidade. Quando Ele quer, Ele faz. Ele é poderoso, e aqui, ó, Ele fez isso. O Senhor tinha um projeto para realizar no Vale de Osso Seco. Tinha um projeto, mas para isso tinha que dar vida para muita gente, para levantar, para fazer a missão dele. Muita gente, e deu vida. O 7. Então profetizei, como se me deu ordem. Aí o profeta profetizou, como o Senhor falou para ele. Aí foi a vez do profeta. Então profetizei, como o Senhor Deus me deu a ordem, eu profetizei. Como é bom nós obedecer a ordem de Deus. Como é bom nós cumprir a ordem de Deus. Como é bom nós ser usados na mão de Deus. Como é agradável para nós e para Deus. Então ele fez como o Senhor mandou. Direitinho, como o Senhor mandou, ele fez. Ele fez. Então profetizei como você me deu ordem. E houve um ruído. Houve um ruído. Como é que está na tua tradução aí, pastor Augusto? Como é que está lá, irmã? Não, é ruído. E da irmã lá? Eu não consegui achar, eu esqueci. Ezequiel 37, versículo 1 e diante. Então houve um ruído. Sabe o que é um ruído, irmão? Barulho. Então houve um ruído. Então houve um barulho. Então Deus trabalha no barulho, irmão. Deus trabalha no silêncio, mas trabalha no barulho. Fala que tem uns crentes de Jesus que são barulhentos mesmo. Porque Deus trabalha no barulho. E o nosso Deus é Pai, nós somos filhos. A unção dele é poderosa, por isso que a igreja é barulhenta. Barulho. Ruído é um barulho. Por isso que a igreja do Senhor é barulhenta. A igreja do Senhor, ela glorifica, dá aleluia, dá glória a Deus, pula, sapateia, porque há barulho. Há barulho, teve barulho. O profeta, ele profetizou e teve barulho, irmão. O profeta fez barulho. Então teve barulho. Deus é o Deus poderoso. Irmão, quando dá aquele trovão forte. Me lembro quando eu era menor, mãe dizia, meus filhos, vem pra cá. Esconde o teçado, coloca pano no espelho, vem todo pra cá, ficar tudo um pertinho do outro, debaixo do mosquiteiro que tinha numa cama lá. Até quando ela estava idosa, ela se assustava com o trovão forte. Barulho. Deus é um Deus de barulho, irmão. Barulho. Não vê quando dá essas tempestades, vento forte, é barulho voando até de área de casa. Deus também poderoso. Então teve um barulho. Teve um barulho. Os ossos secos ficaram todos espantados com medo, irmão.
Quando Deus começa a fazer barulho, é para despertar o osso seco para ouvir a voz do Senhor. Irmão. Quem não tem medo de barulho? Então Deus quer? Deus também do barulho. E aqui houve um barulho, ruído. Enquanto eu profetizava. Então, ele profetizava e o barulho acontecia. No mundo espiritual é assim, irmão. O mundo espiritual, a gente está aqui pregando, a pastora está adorando no espírito. No mundo espiritual, está tendo barulho. Os inimigos tocando pabimo, corrente está sendo quebrada. Irmão. Prisão está sendo arrebentada em vidro. Porta está sendo aberta. Há um barulho na adoração, na busca. Há um barulho na profecia. Fala que a profecia vem pela adoração e vem pela palavra. Profecia de Deus. Há um barulho no mundo espiritual. Um barulho de restauração. Um barulho de milagre. No mundo espiritual há um barulho. Glória a Deus. Um ruído enquanto eu profetizava. E eis que se fez um reboliço. Olha, depois do ruído veio um reboliço. Como é que está a tua tradução aí? Reboliço? Depois do ruído veio um reboliço. E eis que se fez um reboliço. Reboliço. Olha só. Deus é o Deus também que é o Deus do barulho e do reboliço. Reboliço é algo que se mexe, algo que pega assim e vai mexendo. É como pega um mingauzinho e mete uma colher, vai mexendo, faz alguma coisa, fazer bolo, vai ter que fazer isso, olha. Reboliço. Não vê quando o anjo descia? O anjo descia e movia lá as águas. O que era? Era um reboliço, o anjo. E ano a ano mexia as águas, ano e ano. O primeiro que pulasse na água era curado. Então houve um reboliço. Então no mundo espiritual também há reboliço. Quando o profeta profetiza, há barulho e há reboliço, se mexe, é algo que se mexe, a mão do Senhor está se mexendo, o profeta está profetizando e a mão do Senhor trabalhando, se mexe. Reboliço, ele está trabalhando no vale de osso seco, a mão do Senhor, para restaurar, para restituir aquilo que ele tinha perdido há muito tempo. Aleluia. Eles tinham perdido. E Deus tinha que dar de novo restituição a isso. Eles tinham perdido a esperança, a fé. Eles tinham perdido tudo isso. Tinham perdido a alegria, a paz de espírito. Tinha perdido a comunhão com Deus. Tinha perdido. Eles perderam muita coisa. Tinham perdido as promessas. Mas como Deus, Ele é poderoso, Ele está usando o profeta, Ele está assim agora, Ele está trabalhando com a mão dele, está trabalhando para restituir, colocar de volta o que eles tinham perdido, colocar de volta na vida daquelas pessoas, porque Deus queria levantar um exército poderoso, mas tinha que estar ainda trabalhando. Tinha que estar moldando, tinha que estar agindo de dentro para fora na vida daquele povo. Assim que Deus faz. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Então teve um reboliço. E os ossos se ajuntaram, ossos com ossos. Então isso é reboliço. Deus começou a agir com a mão dele, reboliço, e trouxe osso para se juntar com os ossos. E era muito, mas Deus sabe trabalhar, era milhares de ossos secos. O reboliço foi para isso, para se ajuntar osso com osso, porque a cabeça, o crente estava longe, para cá, lá o osso seco estava a mão, estava separado, lá estava o pé. Então esse reboliço Deus trazendo, ei, isso aqui pertence aqui, tu é daqui. Tu é daqui, vem cá, crânio, vem cá, tu é daqui, osso seco do pé, tu é desse lugar. Deus começou a trabalhar assim. No meio do que? De milhares de ossos secos.
Mas ninguém ficou com o osso do outro, não. Porque veio o osso para ele, porque pertencia a ele. A cabecinha seca também, tudo. A mãozinha ela seca, mas está aqui. É daqui que eu vou fazer acontecer a restituição. E Deus foi juntando num reboliço. Foi juntando todos eles. É assim que Deus faz. Ele é o Deus que une. O Deus que sabe trabalhar. Ele uniu todinho aqueles ossos secos para trabalhar, para fazer o quê? O corpo, e depois encher com seu espírito para fazer uma obra para ele. Nosso Deus é poderoso, irmão. Ele tem poder. Aquele que se afastou, Deus pode trazer de volta. Aquele que está longe de Deus, a ovelha perdida da casa de Israel, Deus vai trazer de volta. Ele sabe como fazer, sabe o que? O barulho, ele sabe como também pegar com a mão dele e trazer. Ó, sossego, vem para cá, que eu tenho chamado na tua vida e vou trabalhar na tua vida, porque eu sou Deus de poder. Deus sabe como trazer, ele é muito sábio e inteligente. O profeta só tem que profetizar, fazer o que Deus manda. Só profetizar, quando ele está profetizando, Deus está trabalhando. Deus trabalha, porque quando ele manda, ele é fiel para cumprir o que ele mandou o profeta falar. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. E depois, falar aqui assim. Aleluia. Glória a Deus. O 5. Assim diz o Senhor Jeová a esse osso: eis que farei entrar em vós o espírito e viverei, e porei nervos sobre vós, e farei crescer carne. Agora o Senhor coloca nervo sobre vós. O Espírito de Deus começou a trabalhar, irmão. É processo. O Espírito de Deus vai começando a trabalhar. Trabalhando, processo para fazer o quê? Para converter o homem na vontade do Senhor. E porém nervos sobre vós. Então já melhorou. Já se você quer ver o nervo, já melhorou já. Para aquele vai de osso seco. Todo mundo recebe nervo. Olha só. Nervo sobre vós. Eu farei crescer carne sobre vós. Depois vem a carne. Primeiro os nervos, depois a carne. O Senhor estava trabalhando no corpo. Então o Senhor pegou-me lá de onde? O Senhor pegou-me lá mesmo, lá da cinza. Ou se você quer, lá da cinza mesmo. E começou a trabalhar. Como ele pegou Jó, que passou uma prova lá da cinza. E trabalhou, e Jó passou pela prova, cantando hino da vitória. Mas foi uma prova. Nem todo mundo passa que Jó passou. Mas esse povo aqui também estava na mão de Deus, porque eles se afastaram. O Jó foi fiel. Agora esse povo era diferente, era rebeldia, desobediência mesmo. Virou a quarta para Deus, Deus disse a esse povo que era de volta. Vou trazer ele. Vou trazer porque eu sei como trabalhar, no barulho e no reboliço. O Senhor é sábio. E aqui fala assim, ó. E porei nervo sobre vós, e farei crescer carne sobre vós estenderei pede. Olha só, é processo, irmão. A conversão. A restituição é processo. Nervo, carne, olha só. Tudo um processo. É o trabalhar de Deus. Nervos. Aleluia. Glória a Deus. Nervos. Farei crescer carne. Olha, ele faz crescer a carne. Sobre vós estenderei pede. Cresceu a carne e colocou pele. É um Deus poderoso que criou Adão, irmão. O Deus poderoso que criou Adão, do pó da terra, com a sua mão, agora está trabalhando no meio de um povo imenso, todo osso seco, para trabalhar tudo de novo, do começo, para levantar um povo fiel, obediente, compromissado. Era a mão de Deus agora, porque os ossos se secaram, o vaso se quebrou na mão do oleiro. Mas não foi Deus que quebrou o vaso, ele mesmo se quebraram na mão do oleiro, irmão. Ele mesmo que viraram a corda para Deus, mas Deus disse: eu vou pegar de novo você, eu vou fazer acontecer um milagre. Por isso que aqui fala que o Senhor pegou
de novo, do começo, para fazer um vaso que venha a ser um vaso de honra, um vaso que venha a estar, aleluia, se destacando na obediência, na fidelidade. Porque Deus Ele é poderoso. E porém vós o Espírito, e viverei, e saberei que eu sou o Senhor. Aí depois disso, depois que o corpo já estava lapidado, moldado pelo carpinteiro Jesus, ele faz isso, aí vem o Espírito. O Espírito para habitar no corpo. No corpo. Deus trabalha na vida do homem para o Espírito de Deus ficar na casa. Na casa. E o homem cuidar. O homem zelar. O homem tem que estar zelando pela sua vida espiritual, porque o Senhor fez tudo de novo para restaurar ele. Aí tem que cuidar. O Espírito de Deus tem que estar na casa. Todo tempo, todo tempo. E aqui fala que aconteceu isso. Depois que o Senhor trabalhou na restauração, Ele colocou o Espírito na vida desses homens. O 7. Então profetizei como se me deu ordem. E houve um ruído enquanto profetizava. Mais na frente, isso aqui eu já disse. E olhei, e eis que cresceram carne, isso aqui também. O 9. E ele me disse, profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz ao Espírito, assim diz o Senhor Jeová, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos, para que viva. Vou ler mais devagar, que tem uma coisa importante aqui, para nós aprender. O 9. E ele me disse, profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem. Agora, era para profetizar para o Espírito. Agora. Era para falar para o Espírito ia trabalhar num processo para terminar o trabalho de Deus. Já estava quase para terminar. Mas tinha que profetizar agora para o Espírito. O profeta tinha que falar por o Espírito de poder, o Espírito que usa, o Espírito que dá verdadeiramente de poder, é o Espírito de Deus. É o Espírito de Deus que faz nós desenvolver e crescer na graça, no conhecimento da palavra, é o Espírito. Então agora o profeta profetizou para o Espírito. E ele me disse, profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem. Ele disse ao Espírito, assim diz o Senhor Jeová. Vem dos quatro ventos, ó Espírito. Então o profeta falou para o Espírito. Assim diz o Senhor Deus. Vem dos quatro ventos, ó Espírito. 4 ventos, irmão. Então o Espírito Santo está sobre toda a terra. 4 ventos. É toda a terra é redonda. Então o Espírito Santo está sobre toda a terra. Na minha frente, atrás, no lado e para o outro lado, mão direita e esquerda. Ele está em toda a terra, os quatro cantos da terra. Olha só. Então o Espírito Santo está sobre toda a terra. Então o velho Espírito Santo, velho, e pegou todos eles, todo foram cheios. Todos foram cheio do Espírito. O Espírito de Deus foi para cima dele. Agora o Espírito de Deus que foi para cima, porque Deus já tinha trabalhado na casa. Para o Espírito de Deus morar na casa. Irmão. Como é que a gente pode deixar Deus trabalhar na casa? É nós ouvindo a palavra e colocando em prática. Aí Deus vai trabalhando na casa. Vai trabalhando na casa. Quanto mais nós colocamos em prática, mais Ele trabalha na casa. E quando Ele trabalha na casa, a gente vai se enchendo, se enchendo, se enchendo. Quando vem, eu tomo o transbordando do Espírito Santo. É assim que acontece. Glória a Deus. Vem dos quatro ventos ao Espírito. E assopra sobre esses mortos, para que viva. Olha só.
quatro ventos, ó Espírito. Então o Espírito Santo, ele tem simbolismo de fogo, de vento, o pombinho. O Espírito Santo, sabe por quê? Porque o Espírito Santo é manso. Pombo, porque o Espírito Santo ele é manso, ele é dócil. O Espírito Santo é assim. Ele, quando a gente pratica a palavra, a gente tem desejo, ele está perto. Ele é educado, ele é cavalheiro. O Espírito Santo. E fala também sobre o vento, os quatro ventos. O Espírito Santo também sopra. Ele sopra na vida. Ele sopra em nós. O sopro de vida. Fala que o Senhor, Ele, Deus, Pai, soprou no nariz de Adão e ele teve vida. Então o Espírito Santo, ele sopra em nós. Ele sopra a vida. Quando mais nós buscamos Ele, quando mais nós estamos consagrando, lendo a palavra, adorando Ele, mais Ele sopra paz, alegria. Ele sopra a vida, Ele sopra fortalecimento. O Espírito de Deus, Ele é aquele que está pronto para nos ajudar. Fala que o Espírito está pronto para nos ajudar. E nós temos que buscar Ele. Porque Ele é o nosso melhor amigo. Aleluia. O Espírito. Os quatro ventos, o Espírito, ele assopra sobre esses mortos para que vivam. Então o Espírito Santo, ele assopra. O vento é para isso. É para soprar. Ele sopra. Ele sopra, assim como a pessoa precisa do oxigênio. Quando está lá no hospital, era mais que queria um oxigênio. Tinha um que estava lá, saiu, o outro chegou, ficou no oxigênio. Depois o outro já está lá, isso aqui é meu, mas ele está precisando, o enfermeiro falou. Mas aqui que eu estava, ele estava querendo oxigênio. Então o Espírito Santo, ele sopra a vida. A vida de Deus, o sopro, ele sopra. Nós não podemos ver, mas nós podemos sentir o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele fala. Ele purifica, santifica e justifica. Ele é fogo também na nossa vida. E é fogo para purificar, santificar. É o fogo do Senhor. E é fogo. Fala aqui, o sacerdote coloca a lenha. O fogo vem de Deus. O fogo vai arder continuamente no altar e não vai se apagar, mas o sacerdote coloca a lenha. O altar é você, o altar. Sacerdote é o pastor hoje da igreja. O altar é a tua vida. Quando você está ouvindo a palavra, está acontecendo algo na tua vida. O Espírito de Deus está agindo. Ele sopra na nossa vida. E aqui fala que o sopro de Deus é para isso. O sopro, para nós ter vida e vida com abundância, o sopro da vida, é o sopro do Espírito. Sopra sobre esses mortos, para que vivam. Para soprar sobre os mortos, para que vivam. Esse é um Deus poderoso, que manda o profeta falar com o Espírito Santo, Deus. O Espírito Santo vai dos quatro ventos e sopra sobre os mortos, para que viva. Esse é o trabalho do Espírito Santo, soprar a vida. E os mortos vão viver. E aqui fala, e eis que eu tomarei, glória a Deus. Não, é aqui, já para cá. 37, daqui, não é para cá. Glória a Deus, a palavra está forte. O vento bate soprando, o vento vai levando a folha. É o vento. Deus, até o vento está confirmando que sopra, vai soprando e as folhas vão saindo do lugar. Assim é o Espírito de Deus. Ele sopra e nós saímos do lugar. Sai do lugar, aleluia, da vontade própria para fazer a vontade do Senhor. Ele sopra, a pessoa sai da paralisia e corre para Jesus. O Espírito de Deus sopra e a pessoa vai para frente. É o Espírito de Deus que sopra. O Espírito de Deus vai soprando e a pessoa vai voando no vento do Espírito. Fala que Jesus, Deus Pai, ele vinha voando sobre o querubim. O querubim é veloz. Ele vinha de cima no querubim, voando. Por que isso? Porque Deus é soberano.
Os querubins são velozes, aleluia. Glória a Deus. É assim que o Espírito de Deus vai soprando, aleluia, no meio da igreja. Glória a Deus. E o sopro dele é para isso. Mas na frente fala assim: eu profetizei como ele me deu ordem, então o Espírito entrou nele e viveram, pondo-se em pé, um exército grande e extremo. Terminando. O Espírito de Deus é para isso. É para pegar o vale de osso seco, aquele que está caído, aquele que está longe, aquele que não tem nem esperança, aquele que está escravizado, aquele que está lá, aquele que se afastou, quebrou a aliança, está sofrendo, está no fundo do poço. Deus, quando quer usar, é poderoso para usar um profeta, chegar lá e falar o que acontece. Deus vai trabalhando, vai agindo, há um barulho, ao reboliço, mas Deus, ele faz uma obra na vida do homem para melhor. Ele levanta um exército poderoso. No final fala que foi um exército poderoso. Sabe o que é isso? Deus trabalhando na vida do homem. Para levantar aí um exército poderoso, obreiro aprovado, que não tem que se vergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Esse é o exército poderoso que Deus quer fazer. Aleluia. Na vida de muitos, que falta restituição na vida de muitos por aí, irmão. O Senhor quer levantar um exército poderoso. Um exército poderoso. Um exército, sabe o que é? Soldado de Cristo. Guerreiro de Cristo. Que vai estar, olha, com a sua farda, trabalhando, compromissado com Deus, trabalhando no chamado, trabalhando com alegria, com prazer, para um Deus poderoso que nos chama, nos capacita, nos dá talento e dom, e o Espírito dele, que é valente e corajoso para nós fazer a obra. Um exército poderoso, que vai dar bom testemunho diante, sabe o que? Dos homens e diante de Satanás. E Deus vai ver, vai dizer: esse é o meu exército que me agrada. Essa é a minha igreja que me ama e faz a minha vontade. Esses são meus filhos que têm compromisso comigo. São filhos obedientes que eu vou estar cada dia mais usando mesmo, vai ser um instrumento na minha mão. Um exército poderoso, onde Deus capacita com a sua palavra, a espada do Espírito, dando a palavra. Um exército poderoso, onde fala que o apóstolo Paulo falou sobre a armadura desse exército. Ele falou a armadura do guerreiro de Deus. Ele falou, aleluia, que o guerreiro de Deus tem que andar com a sua espada. E a espada do guerreiro é afiada. É afiada, irmão. A espada, ela corta para dois lados. Ela é afiada, porque ele se prepara, ele come o rolo, ele se alimenta, e quando ele falar, ele fala, por quê? Porque o Espírito de Deus está na vida dele, diz: tu estudou, tu ensaiou para cantar, agora eu vou te usar, porque tu fez a tua parte e eu faço agora a minha. É assim que é, um exército poderoso. Um exército poderoso o Senhor levanta. Para o quê? Para ir para a guerra, e para ir e para amarrar o inimigo, que fala que é valente, mas o Senhor tem o seu valente também. Um exército poderoso, que usa a espada que serve para ele atacar, e serve para ele se defender. A espada do Espírito, a palavra do Senhor, que é uma arma poderosa, que faz o inimigo cair. Mas o exército de Deus, ele pratica a palavra. O exército de Deus, ele ouve a voz do Senhor. O exército de Deus, ele é guiado pelo Espírito de Deus. O exército poderoso. Esse exército que o Senhor, aleluia, vai levantar mais para esse exército. Tem muita gente que está adistada para o exército de Deus. Alguns estão, aleluia, adistados e estão recebendo instrução para o Senhor cumprir o que Ele quer na vida do homem. Esse exército poderoso, irmão, é que tem, sabe o que? O escudo da fé. O escudo da fé, o exército que der, ele levanta, tem o escudo da fé. Não tem medo de macumbaria, nem de feitiçaria, porque tem o escudo da fé. O Senhor protege, como ele falou para Abraão.
Abraão, eu sou o teu escudo, anda na minha presença e ser perfeito. Eu sou o teu escudo. Como ele falou com Balão: ei, Balão, não amaldiçoa esse povo, porque eu já abençoei. Não vai pegar não, porque eu já abençoei esse povo. Ele está sobre a minha bênção. Balão era um profeta do diabo, que Balaque, o rei, pagou para ele muito dinheiro, e ele foi consultar, e Deus falou com ele. Quando Deus fala, até o diabo obedece. Por isso, irmão, que o escudo da fé é a proteção de Deus. Se o Senhor não vigia a casa, e vão vigiar o sentinela. É o próprio Deus, é Jesus que guarda a igreja, é Jesus que protege. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 homens de direita, eu não serei atingido. É Jesus. É Jesus que nos protege. Porque nós temos uma aliança eterna com Ele. Um exército poderoso, irmão. E o Senhor levantou um exército poderoso para o quê? Para ir para a guerra. Orar e vigiar. Oração é guerra, irmão. Campanha é guerra. Orar e vigiar. O homem ora, o homem briga na guerra, na oração. Mas o homem também, a mulher de Deus, ela vigia. Vigia a nossa maneira de falar, de andar, de se apresentar. Tem que vigiar todo o tempo. Vigiar é estar alerta, atento, para que o inimigo não venha querer encontrar alguma coisa para ele ir para cima. Mas o exército de Deus, quando ele levanta, ele vigia muito. O exército de Deus, quando ele levanta, ele está vigiando todo o tempo. Vigiando por todo lado. Se o inimigo vem por um caminho, ele pode vir por 7 e fugirá, porque o exército está preparado. Escudo da fé. Fala também que esse exército poderoso, ele também tem cinturão, irmão. Cinturão. A farda dele era essa. A farda de revestimento de poder, cheio do Espírito Santo. Cinturão também. Cinturão tem que ter. Cinturão. Porque na guerra tem que ter o cinturão. E quando nós temos esse acessório, pode ter certeza, nós vamos ter vitória. Glória a Deus. Cinturão serve para